onde estou? Pediram para mim vir aqui. E mim veio. Mim veio em homenagem a todos aqueles alunos que ao longo do ano me aguentaram enquanto eu os corrigia, como eu e o mim. É em homenagem a vocês. Até trouxe essa coisa chique aqui que eu comprei no Black Friday Cavernation. E agora, diretamente dos papiros, nós vamos decifrar a redação da UFC. Pode ser? Não ouvi nada. Ah, muito bem, hoje estou agressiva, porque lá na minha terra, de onde eu vim, nós resolvemos tudo carinhosamente Isso. Então, pessoal, vamos conversar um pouco sobre a redação da UFC. Para os que são alunos do Einstein 10, aqui de Palmeira, um reforço para aqueles que vão fazer a redação do Enem no ano que vem, umas dicas. E para aqueles que vão se aventurar na escrita da UFSM, vários recados. Bem, então o primeiro desafio é que nós vamos para a prova de redação sem saber qual o tipo ou qual o gênero de texto. Porque nós temos o desafio de respondermos a carta aberta ou ao artigo de opinião, certo? É a primeira vez que isso acontece. E aí, pessoal, como lá nas cavernas se precisava matar um leão por dia, nós vamos matar a redação no domingo. Então, pessoal, o que é que nós temos que fazer? Primeiro, conhecer os gêneros para que não entremos naquele pânico de abrir o caderno e agora, como eu sempre digo, 5 segundos para xingar e o resto do tempo para pensar. Então, turma, o que é que nós temos? Fiz aqui um materialzinho para a gente olhar, mas é que eu sou da caverna, não sei lidar com isso aqui. É o botão no meio? Ó, beleza. Então, gente, o que nós sabemos? Que a tipologia textual que nos aguarda é do plano dissertativo argumentativo. Palavra-chave: opinião. Essa é a palavra-chave, tanto faz se for a carta aberta ou se for o artigo de opinião. Nenhum desses dois gêneros comportará uma escrita que não tenha expressa a opinião de vocês. Muito bem. Então, o que nós temos? E olha que eles foram generosos conosco, porque eles poderiam ter ainda colocado uma opção tripla, que era do editorial, que é da mesma família. Então, pessoal, o texto que tem como matriz de escrita a opinião pode ser, no nosso caso, a carta aberta, ou o artigo de opinião, como já é sabido de vocês. E eu quero destacar exatamente essa configuração inicial aqui. Opinião acerca de um fato. É isso, um artigo de opinião. Então, se eu vou escrever acerca de um fato, o fato precisa ser mencionado na minha redação. Agora, se eu vou escrever uma carta aberta, dirigida a qualquer entidade ou autoridade ou coletivo,
ou mesmo aos usuários das redes sociais, eu preciso colocar o meu pedido claramente expresso. Então, esses são os nossos 2 pontos de referência inicial. Aí, eu fiz aqui uma espécie de paralelo para que a gente perceba o que há de comum e de distinto entre os 2 textos. O que há de comum? Ambos precisam da nossa opinião, certo? O artigo para justificar a escrita do fato, a carta aberta para que eu consiga convencer a pessoa, ou o grupo, ou a entidade, de que o meu pedido, que a minha reivindicação é justa e merece ser atendida. Então, pessoal, vejam lá. A carta aberta precisa mencionar a situação que motivou a escrita. Sempre lembrando, gente boa, é carta. Vocês não são das cavernas. E tão poucos são da geração que mandava cartas. Por isso a carta lhe soa estranha, né? Mas vamos lembrar que a carta é de alguém para alguém. E que esse alguém tem que ser mencionado no texto. Então a carta tem que deixar expresso em vários momentos do texto a quem ela se dirige. Vejam lá, o interlocutor. Então, é Vossa Excelência, é Vossa Senhoria, é Senhor, é palmeirenses, é meus amigos, é com quem eu estou conversando nessa carta. Eu tenho que mencionar isso ao longo do texto. Lembrem-se disso, isso é super importante. O artigo de opinião, então, precisa trazer o contexto e a opinião de quem escreve. Vocês vão fazer às vezes de um articulista. Articulista é a pessoa que tem por profissão escrever artigos de opinião para jornal, revista, blogs, enfim, nos mais diversos meios de reprodução de textos. A carta aberta e o artigo de opinião, portanto, precisam de argumentos, que é a defesa da nossa opinião. Isso é imprescindível num texto do tipo dissertativo ou argumentativo. Outra coisa, gente, vejam, os argumentos na carta aberta precisam comover, convencer ou chamar à responsabilidade o interlocutor, que é com quem vocês estão conversando. Já a carta aberta, o artigo precisa trazer a voz de vocês, mas essa voz não pode ser um grito solitário. Essa voz precisa repercutir o fato que vocês estão abordando. Depois, a conclusão dos 2 textos. A conclusão da carta retoma a tese e diz o que quer. Eu quero que a população de Palmeira das Missões tome consciência sobre a necessidade de amparar os animais que estão na rua. Eu quero que o secretário estadual de Justiça crie políticas públicas para diminuir os índices de criminalidade. Exemplos, né, pessoal? Isso tem que ficar claro na carta. O que vocês querem? Já o artigo de opinião, turma. E aqui entra uma peculiaridade de Santa Maria. Normalmente, a redação argumentativa precisa fazer uma uma conclusão de fechamento. Para Santa Maria, ouçam bem, para Santa Maria precisa retomar a tese. A gente já vai olhar para ali, mas lembrem-se disso. A redação de Santa Maria tem como item de correção a retomada da tese. Portanto, gente, não escrevam sem retomar a tese, tá? Lembrem-se disso. Eu vou repetir tanto que na hora da prova vocês vão lembrar.
de tanto, eu vou vencer essa, nem que é por insistência, tá, pessoal? Muito bem. Aí, pensemos sempre que a carta aberta é a exposição de um ponto de vista, ou ela é um alerta sobre um problema, ou então ela é uma reivindicação. Portanto, vocês serão a voz que fala pelo coletivo. Porque o interesse da carta não é interesse de um, é interesse coletivo. Lembrem-se disso, pessoal, interesse coletivo. Eu estou falando e solicitando e reivindicando algo em nome do grupo. Depois, o assunto da carta tem que ser polêmico, senão ele não motiva a carta. Então eu preciso de um tema polêmico que desperte a atenção, a curiosidade das pessoas e das autoridades a quem se dirige. Como se escreve? Tempo verbal no presente, preferencialmente, porque eu estou conversando com a pessoa, então o tempo verbal indicado é o presente. A pessoa verbal é a primeira do singular, eu falando pelo grupo ou eu falando em nome de, ou seja, primeira plural. Então, na carta aberta, vocês podem usar a terceira pessoa se for para mencionar o fato, para justificar a argumentação, mas o texto é em primeira pessoa, é um diálogo. Sempre lembrando, é um texto de caráter injuntivo. O que é isso? Portanto, senhor secretário, solicito que reivindicamos a imediata verbos de imperativo quando vocês se dirigirem. Pessoal, o imperativo não é só para dar ordem, o imperativo é também um modo do pedido. Então não é arrogante falar como uma autoridade no imperativo, porque se eu estou solicitando, qual é o tempo verbal que eu vou usar? Porque o texto é injuntivo, lembrem-se disso. Muito bem. Então, esses são os estágios da carta, né? Nós temos que ter um título, carta aberta ao senhor fulano de tal, ou então apenas aos palmeirenses, aos concluintes do ensino médio, ou carta aberta ao prefeito municipal. Então, vocês têm que intitular a carta. Lembrem-se que isso é um ponto de pontuação da prova. Depois, o que motivou a escrita da carta? Tem que estar escrito o que aconteceu em Palmeira das Missões, para que agora vocês estejam escrevendo ao prefeito. O que aconteceu no Rio Grande, para que vocês estejam escrevendo para o secretário. Depois, aconteceu tal e eu quero tal. Como eu vou convencer as pessoas de que o meu pedido é justo? A argumentação. Sempre assim. O que eu penso e por quê? Quando vocês respondem ao porquê, vocês estão argumentando. Então vocês mesmos são os primeiros avaliadores do próprio texto. E a explicitação da reivindicação, que é a conclusão, e não esqueçam, o remetente. Como é que vocês vão fazer isso? Vocês vão escrever Pedro, Francisco? A proposta, o comando da redação vai dizer em que condição vocês vão escrever. Cidadão preocupado, aluno apreensivo, cidadão de Palmeira das Missões. Enfim, a proposta, o comando da proposta vai esclarecer. E pessoal, se vocês esquecerem o remetente, vocês vão perder pontos, porque isso é um item obrigatório da carta. Então, nós temos vários pontos só para a estrutura do texto. E essa é a planilha de Santa Maria, que vai estar à disposição de vocês. Pessoal
do cursinho já tem essa planilha. Essa planilha é o nosso comando, é como nós seremos avaliados. Eu vou chamar a atenção de alguns pontos. Os 2 primeiros pontos são a estrutura da carta. Portanto, se a tua carta tiver título, o motivo, a tese, os argumentos, a reivindicação e o remetente. Isso é um ponto inteirinho só para esses itens. Outro aspecto, eu venho insistindo para que vocês olhem com muito carinho 1.2. Marcas de interlocução. O que é isso? Conversa. A carta precisa ter as marcas da conversa. Se não aparecer, não pontuo nesse item. E a gente não pode se dar ao luxo de perder um ponto inteiro. Depois, adequação ao propósito e ao conteúdo. Aqui entra o conhecimento de contexto, as informações, a capacidade de relacionar ideias. Chamo a atenção para o item 2.3. A previsão de argumento do oponente ou contra-argumentação. O que é contra-argumentação? Uma ideia oposta, divergente, um fato diferente daquele enfoque que eu estou dando ao texto. Isso é fundamental, gente boa. Isso é fundamental. Outra coisa, o 2.4. Olha que aqui já é da conclusão. A análise é concluída com uma síntese do que foi exposto e ou uma proposta. Então, se alguém aqui fizer um texto, modelo Enem, mais a retomada e mais a interlocução, ele está atendendo a proposta de Santa Maria. Porque nós temos que acrescentar ao modelo de texto dissertativo e não subtrair. Muito bem. 3. Gramática. Santa Maria avalia 4 pontos de gramática. Tudo aquilo que no Enem é perdoado, em Santa Maria será punido. Viram que drama? É isso. Não tem perdão. Só um errinho. Pessoal, só um errinho é Enem. Santa Maria é outra banca, é outra orientação, é outro enfoque. Fique isso muito claro para vocês, tá? As redações do Enem desse ano vem sinalizando o que se esperava: um decréscimo na capacidade argumentativa. Gente, vamos nós fazer a diferença. Vamos sair da média dos 6. Porque o 6 não basta para os nossos sonhos, para os nossos objetivos. Então a gente tem que colocar esses pontos além, que é o que vão fazer a soma. Eu não tive ainda o prazer de ler nenhuma redação dessa neste ano no Enem. Mas há de ter. Há de ter. Ou então eu não vou ler, porque quem vai tirar 10 são vocês. E essas eu não vou ler. Muito bem. Pronomes de tratamento eu escrevi em letras gritantes. Por quê? Porque, diz lá, seleção lexical apropriada e interlocução. Como é que vocês vão conversar com alguém sem usar pronome de tratamento? Então isso aí não é talvez ter no texto, é obrigatório. Não temos escolha. O outro item, coesão referencial e sequencial. Como é que eu faço isso? Dessa maneira, nesse sentido, dessa forma, sob esse enfoque, sob essa perspectiva. Coesão e coerência, pronome, advérbio e conjunção. É isso. 3. Linguagem culta. Não preciso falar muito. Linguagem culta. Perdão para gírias? Não. Perdão para desvios do tipo
para mim fazer? O Jack? O Jack, que é irmão gêmeo do Comec? Os três estão de férias. O Minho, o Jack e o Comec. 3, 4. Pontuação, gente boa. Parágrafo, vírgula, organização do texto. Detalhe: a carta aberta não precisa de 4 parágrafos mínimos, certo? Há uma flexibilidade maior na estrutura. Eu fico no lugar errado, né? Pois é. É que é uma pessoa que veio do lugar onde eu venho e não conhece essas coisas. Aqui, uma carta de exemplo. Carta aberta dos estudantes concluintes do ensino médio ao secretário de Segurança do Estado do Rio Grande do Sul. Digníssimo senhor Ayrton Michels. É o cara que está respondendo por essa pasta agora. O que o aluno escreveu? O Rio Grande do Sul assiste, indignado e assustado ao aumento crescente da criminalidade no estado. Fato que, indistintamente, atinge todas as classes sociais e faixas etárias. A violência que choca a todos e leva a tragédia a tantos lares, há muito tempo vem passando dos limites. Está aqui o motivo da carta: aumento da criminalidade. E olha as palavras importantes. Olha lá, vamos ver, achei aqui o trocinho. Olha lá: aumento crescente, indistintamente,